Olá, Minas Gerais, manhã pesada aqui na capital dos mineiros. No programa de hoje você vai ver o pânico e o desespero de moradores do bairro Caiçara. Por volta de 8h30 da manhã, um avião caiu no meio da rua. Etel Correia, conta. Olha, um avião caiu mais uma vez nessa rua aqui, olha, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Houve muito pânico. 3 pessoas morreram no local e outras 3 estão feridas. Os detalhes eu trago daqui a pouquinho aqui no Alterosa Alerta. E vamos acompanhar os destaques que a Etel Correia vai trazer pra gente. E é mais um acidente naquela mesma região. Vamos entender essa rota aí. Vamos entender o que está acontecendo. E você vai ver também uma reportagem especial. A equipe do Alterosa Alerta esteve em Brumadinho e nós vamos mostrar como, depois da tragédia do rompimento da barragem, as pessoas estão tentando seguir a vida. Como é que está o dia a dia de quem mora na nossa querida Brumadinho? É destaque nosso do Alterosa Alerta para você, Minas Gerais. Vem comigo. Olha, eu começo o programa de hoje com uma tragédia. No meio da manhã, um avião caiu no bairro Caiçara, aqui em BH. A aeronave de pequeno porte caiu no cruzamento das ruas Minerva e Belmiro Braga. Pelo menos 3 pessoas morreram e 3 estão feridas. O Pablo Thiago está comigo, trouxe uma matéria, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês. Você está vendo aí, ó, as imagens, o avião já começa a acender, a descender, na verdade. Aquela mancha cinza, cá em cima, põe na tela grande para mim. E aí, olha, você está vendo aqui a arte, começa a perder altitude. E nós temos aí depoimentos da nossa âncora Carolina Saraiva, que mora na região, daqui a pouquinho ela vai falar comigo. Enfim, mais cedo a equipe da TV Alterosa acompanhou o resgate das vítimas e você vai ver como é que foi. Põe na tela para mim. Essas imagens mostram a decolagem do avião e minutos depois, quando ele perde altitude, faz uma curva no ar e cai. Veja a fumaça na hora do impacto. Populares registraram o local do acidente logo após a queda do avião de pequeno porte. A aeronave atingiu 3 veículos que estavam estacionados e houve incêndio. E ele fez a curva ali, quase bateu no prédio e já se alinhou e desceu aqui na rua. O fogo tomou conta da rua. A fumaça e o barulho de pequenas explosões atraíram os moradores da vizinhança, que se assustaram com a cena. O acidente foi em frente a uma academia de ginástica. Lúcia estava lá e o carro dela na rua. A Pajero foi atingida pela asa do avião. Por pouco, ela, que saía do local, escapou da tragédia. Um barulho ensurdecedor, né? E logo após as explosões, foram várias, né? E o paraquedas estava aberto ainda aqui. Então a gente não sabia o que estava acontecendo, né? No primeiro momento, assim, né? Muita fumaça, fogo. O fogo estava até no 3º andar. Muitas explosões, aquela gritaria, correria. É terrível isso. O fogo era tanto, assim, o calor, que estava até na metade. A gente estava já prestes a pular, porque a gente, na hora do desespero, né, você quer correr, né, e cada um por si. De acordo com a Infraero, a aeronave modelo Cirrus SR-20, prefixo PRETJ, decolou do aeroporto Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte, e seguia para Ilhéus, na Bahia. Este piloto ouviu o barulho de casa e, mesmo sem ver a queda, sabia do que se tratava. Eu estava me arrumando para poder ir na audiência, aí eu escutei. Para mim foi cortar o motor. Na hora que eu escutei, eu comentei, mãe, caiu. Passou, na hora que eu terminei, bum, escutei o barulho. O trânsito foi interditado na esquina movimentada para o trabalho de socorro às vítimas e retirada dos veículos atingidos. A fiação elétrica e de telefonia foi puxada. No local, ficaram os restos de um paraquedas, mas ninguém soube dizer se ele pertencia à aeronave ou se alguém pulou com o equipamento. O sentimento na região era de tristeza e de preocupação. Poderia pelo menos olhar mais a manutenção dos aviões, né? Porque eu acho muito difícil desativar o aeroporto, essas coisas, mas pelo menos cobrar mais a manutenção dos aviões, né? Os alunos, quando você é igual a autoescola, você entra na autoescola, quem pega o carro não é o aluno, é o instrutor. Em uma área segura, que aí você coloca a mão no carro, é a mesma coisa no avião.
Ele te leva uma zona segura para lá você começar a pegar. Quem pousa e decola é o instrutor, não é o aluno. A aeronave levava 4 pessoas. 3 foram retiradas os destroços com vida e levadas para o Hospital João 23, que é referência em queimados. Um tripulante morreu no local. Outras 2 pessoas, um pedestre e um ocupante de um dos veículos que foi queimado, também morreram. As causas do acidente ainda serão investigadas. Uma das vítimas socorridas é o piloto Alan Duarte. Segundo o Corpo de Bombeiros, os mortos ainda não foram identificados. Tivemos dos 3 óbitos, um óbito dentro de um veículo. A gente não sabe precisar marca nem modelo, um dentro do veículo. Um outro, provavelmente, sem nenhuma conclusão antecipada, provavelmente um transeunte. E os outros 2 veículos sem ocupantes, pelo menos até o presente momento. Teremos que aguardar por prudência a perícia dessa tragédia que aconteceu aqui no nosso bairro Caiçara. E pelo que me consta, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa história para vocês aí, mas nesse lugar, nessa região, já é o 2º avião, aeronave que cai. 13 de abril desse ano, só um rapidinho, 13 de abril desse ano, um avião caiu na mesma rua. A aeronave pegou fogo, né? Essa imagem que eu estou colocando na tela para você. Isso aconteceu no dia 13 de abril. Bateu no portão de uma casa. O piloto faleceu nessa ocasião aí. Mas enfim, essas imagens é do episódio que ocorreu dia 13 de abril. Mas, minerada, a jornalista e apresentadora do Jornal da Alterosa, Carol Saraiva, que está de licença maternidade, estava em casa, exatamente no local do acidente, e viu o avião já caindo, passando pela janela dela. Ela gravou uma mensagem nas redes sociais, eu coloco na tela para você. Vem comigo. Estou gravando esse vídeo para dizer que tá tudo bem comigo, tá tudo bem com a Catarina, tá tudo bem com a minha mãe. Para quem não sabe, caiu um avião de novo, dessa vez na porta de casa. E eu vi ele passando pela janela e foi um susto muito grande, uma fumaça muito forte. Nós pegamos a Catarina e saímos de casa. Eu sei que alguns carros foram atingidos e foi na porta da academia. Foi um susto realmente muito grande. Vocês me desculpem essa exposição, mas é a única forma que eu tenho de pedir, de cobrar alguma coisa para alguém, porque o medo é muito grande. Eu não sei a quem a gente deve recorrer, porque eu, como jornalista, eu tenho obrigação, de cobrar uma fiscalização efetiva. Sobem e descem aviões que não tem condição de estar voando, então esse aeroporto não tem que existir, gente, não tem, sabe? Porque foram 2 na mesma rua, um foi em abril e o outro agora. Então, não sei o motivo. Mas é a aeronave que não tem manutenção, a culpa não é do aeroporto. Então, a culpa é do aeroporto, se ali sobe e descem aviões. Tá, e a Carol, com toda a propriedade, eu concluo. Se ali sobe e descem aviões que estão com a sua manutenção ou com as suas manutenções questionáveis, o aeroporto não pode existir. Nada contra o aeroporto Carlos Prates, pelo contrário. Nada, pelo contrário. Eu endosso só a fala da minha querida amiga que viu o avião passar pela janela da casa dela, né? Eu estou ao vivo com o Pablo Thiago. Pablo, você está no local do acidente aí. Por favor, assuma a coordenação dos trabalhos do Alterosa Alerta. É com você, Pablo. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos que acompanham o Alterosa Alerta. Nós estamos aqui, Stanley, na Rua Minerva. E, infelizmente, a cena é trágica, né? A gente observa aqui alguns moradores, as pessoas ainda acompanham toda a situação, Stanley. É muita tristeza, né? O Tenente Leandro está aqui para falar conosco, que é a equipe que chegou primeiro no local, que, né, Leandro? Como é que foi a situação? Os bombeiros militares chegaram no local, ainda bem breve, assim que havia acontecido o acidente, né? Sim, chegamos no local, os 3 veículos envolvidos e a aeronave estavam se incendiando. Haviam 2 vítimas ao solo, uma mais próxima à aeronave, a outra na calçada, bem próxima às chamas. A primeira ação do Corpo de Bombeiros foi a retirada dessas vítimas da zona quente para atendimento. Após essa retirada das vítimas, a gente fez uma verificação nos veículos para ver se poderia haver alguma vítima com vida ainda. Iniciamos o combate a incêndio a esses veículos e a aeronave, um combate a incêndio minucioso. A gente vai combatendo o incêndio e verificando a possibilidade de vítimas. Em meio a esse combate, a gente encontrou 2 vítimas carbonizadas, uma dentro da aeronave, a outra dentro de um dos veículos. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, 2 vítimas tinham conseguido sair
do meio ali do acidente e aguardavam atendimento numa casa próxima. Aí, assim que a gente chegou, retirou as vítimas da área quente, foi fornecido atendimento a essas vítimas. No total foram 6 vítimas, 3 em óbito. Ô, tenente, aquela imagem que a gente tem ali é de um paraquedas, né? Como é que foi? Que situação foi aquela? A gente está aguardando a perícia do CENIPA para verificar qual que é a situação daquele paraquedas ali, que a gente não tem informação de qual tipo de aeronave, a gente não tem esse tipo de informação. Inclusive aguardando o CENIPA, porque ainda existe um corpo nos destroços da aeronave no local, né? Sim, o perito da Polícia Civil compareceu aqui no local e autorizou a retirada dos corpos que se encontravam um dentro do veículo e o outro na calçada. No entanto, o corpo que está dentro dos destroços da aeronave, a gente aguarda a autorização do CENIPA, né? Ele vai fazer a perícia, a vistoria no local para a gente fazer a remoção. Tá certo, tenente. Muito obrigado. Stanley, inclusive a ANAC emitiu uma nota atestando aí a legalidade da aeronave, está apta aí a fazer o sobrevoo. Então, estava tudo de acordo com essa aeronave, de acordo com a nota aqui da ANAC que foi recebida. Então, a gente tem aqui essa cena, né, Stanley, aguardando aí o CENIPA para fazer a perícia final aí. A Polícia Civil, como diz o tenente, já esteve no local e agora a gente continua aqui aguardando mais informações. O Pablo Thiago está ao vivo comigo, a qualquer momento ele entra novamente, basta me chamar aqui, viu, Pablo? Eu ouvindo o entrevistado da Etel Correia, eu me lembrei agora de uma viagem que fiz há 2 semanas atrás. E eu estava num automóvel que nem me pertence, mas um automóvel de um amigo meu, daqueles automóveis maravilhosos, cheio de tudo, pá. Quando eu peguei a estrada 040, eu tive que acelerar um pouco mais para poder ultrapassar um veículo. Gente, o carro deu uma pane, assim, parou. E estava eu, Maria Alice e Vitor dentro do carro. A minha sorte, vou chamar de sorte, 040 aqui, ó, entrando para começar a chegar em Ribeirão das Neves, a minha sorte é que eu tive tempo de pegar esse automóvel da outra galáxia sideral e jogar para a direita e cair no acostamento, e chegar no acostamento. Deu uma pane no automóvel. Carro de mais de R$200 mil, de um amigo meu. Entendeu? De uma hora para outra, tirei foto e mandei para aqui. Que bagaça é essa aqui, camarada? Isso não sei, vou ter que mandar para a concessionária. Chegou lá, não acontece isso. Num carro de 200, num avião de 500... né? Então eu volto a endossar a fala da querida Carolina Saraiva, que nas redes sociais que ela mantém, ela colocou, é preciso que a gente tenha mais cuidado, mais e acima de tudo, mais fiscalização no aeroporto Carlos Prates, porque não é justificável, sob nenhum aspecto, um acidente, quiçá 2 na mesma região, né? Não pode acontecer isso. No programa de hoje também você vai ver que um casal foi executado em Igarapé, aqui na Grande BH. Deixa eu mostrar um pedacinho para vocês, Etel. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, pessoal que assiste ao Alterosa Alerta. Olha, um casal foi executado dentro de casa aqui em Igarapé. A suspeita é de que o alvo dos tiros seria o filho deles, que nada sofreu. Eu trago os detalhes já aqui no Alterosa Alerta. A Etel Correia vai mostrar pra gente também mais esse episódio lamentável aqui. Foi para acertar a conta, a informação preliminar era acertar a conta com o rapazinho, acabou matando o casal. Nada a ver com a história. Olha, e o saldo do show do fim de semana realizado no estádio do Mineirão foi de 12 pessoas presas e muita gente que ficou sem celular. Durante o evento, pelo menos 6 boletins de ocorrência foram registrados. Foram 5 pelos crimes de furtos de celulares, bolsas e carros e um registro de agressão. O Wagner de Oliveira mostra pra gente esse sacode aí, vamos ver. Quase 60 mil pessoas participaram do show no Mineirão, mas a festa para um grupo de baianos terminou na delegacia, depois de roubarem dezenas de celulares dos verdadeiros fãs de Gustavo Lima. Depois do evento sertanejo, a central de flagrantes aqui no bairro Alípio de Melo ficou lotada. Lotada de pessoas que vieram até aqui na busca de recuperar o celular que foi furtado durante o show. De acordo com informações da Polícia Militar, 12 pessoas foram presas e pelo menos 17 celulares recuperados. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto foi uma das vítimas. Eu estava andando no meio do pessoal e percebi que o meu celular não estava na minha bolsa. Eles abriram a minha bolsa, coisa de segundos, e furtaram meu celular.
Você nem viu a ação deles? Nem vi a ação, foi muito rápido. Entre os presos estão 8 homens e 4 mulheres. Ainda segundo a polícia, o grupo é especializado em furtos em grandes shows. Eles são oriundos do estado da Bahia. Então eles atuam em shows de grande porte, né? Eles compram o ingresso, entram no show, se passam por fãs dos artistas e usam da esperteza para poder praticar esse delito, que é o furto de celular. As pessoas que, porventura, tiverem os aparelhos aí furtados no evento, podem procurar aqui a delegacia, porque às vezes um dos aparelhos pode ser delas, né? É muito frustrante, a gente está num show para se divertir, né? Alguém rouba o seu celular, furta o seu celular, você tem que sair do show. Então espero realmente que eles tenham pegado todos os participantes dessa quadrilha. Agora é torcer para recuperar. Torcer para recuperar, espero que sim. Quadrilha que não termina, né? Porque eu me lembro tranquilamente de episódios outros, nem esse da última, da Marília, a cantora que teve aqui, até se desculpou no dia seguinte pelo transtorno que ela causou aqui em Belo Horizonte. Mas você vai para o show com a sua bolsa, porque tem que postar, ter documento, Marília Mendonça, levar documento, levar carteira para dinheiro, levar isso, chega lá, os caras vão para roubar, velho. Ele tem um cardápio variadíssimo. Qual o celular que eu vou levar? Vou levar aquele iPhone de 5 mil, vou levar aquele ali de 3 mil, aquele lá de 6 mil. Porque o cara tá lá fazendo o selfie, ele sabe qual que faz. Olha lá, todo mundo com um telefonezinho tá mostrando pro cara assim, aquele ali que vai perder. É aquele ali que vai perder. Então fique você sabendo que se for fazer a participação aí no show de alguém, aqui, lamentavelmente aqui não é problema da polícia, obviamente não é problema da polícia. Fique sabendo que o seu telefone, os seus pertences, os seus bens materiais estão no cardápio da bandidagem. Então tem que abrir seu olho. Vem pra cá, Minas Gerais, Herapé, aqui na Grande BH. Segundo a PM, o crime pode estar relacionado com uma dívida com o tráfico de drogas. Acompanhe. O crime aconteceu de madrugada aqui no bairro Industrial, em Igarapé. Segundo vizinhos, tiros foram ouvidos, mas eles não souberam dizer exatamente do que se tratava. Somente souberam de manhã que o casal havia sido executado. O crime aconteceu nessa casa e, segundo informações de parentes, 2 homens chegaram de moto. Um deles entrou e anunciou que era polícia, mas ao entrar já foi disparando. Os tiros atingiram o casal Shirley Batista de Almeida, de 48 anos, e Edilson de Souza Teixeira, de 51, que morreram antes do socorro chegar. O filho deles ouviu o homem dizendo que seria da polícia e se escondeu debaixo da cama. Ele não chegou a ser ferido. Logo após a fuga do atirador, ele ligou para o tio, que acionou os militares. Até agora, os suspeitos não foram encontrados, mas a informação desse parente é de que o sobrinho é usuário de drogas, já foi detido e já foi internado para tratamento. A suspeita é de que ele seria o alvo dos disparos. O tio, que pediu para não ser identificado, mostrou as balas recolhidas no chão da casa. Ele disse que a cunhada era deficiente física e o marido, irmão dele, estava com o pé quebrado. Disse ainda que o sobrinho, de 19 anos, deixou o local com medo dos assassinos voltarem. De acordo com a polícia, os suspeitos são procurados. As diligências estão sendo feitas, neste momento, e nós esperamos que até o final do dia já tenhamos algo mais concreto sobre a autoria desses homicídios aí. Homicídio esse que, segundo suspeitas, é para o tráfico de drogas e que nos remete àquela frase, a sentença que é dada sempre para quem se envolve nesse mundo. Cadeira de roda, cadeia ou caixão. Lamentavelmente, nesse caso, é de pessoas que não tinham nada a ver com a história. A suspeita é de que seriam pais de quem estaria devendo para o tráfico de drogas. O cara escondeu, morreu pai e mãe por conta disso. E aí, eu pergunto para a sua excelência, o presidente Bolsonaro. Presidente, o senhor está esperando qual barbárie mesmo, hein? Qual barbárie o senhor está esperando, hein? Para poder tomar uma providência legal, daquelas, voadora mesmo? Porque dessa democracia que nós estamos vivendo aí, de coração, velho, dessa democracia, pode perguntar, meu pessoal, essa democracia desse país que nós estamos vivendo hoje, tá valendo para mim, não. Que todo dia, eu estou matando, enterrando pai e mãe, entendeu? Coloca para mim aí o aplicativo. Um homem, quer ver? Um homem foi brutalmente assassinado com golpes de foice e faca em Três Corações do sul de Minas. O crime seria passional. A vítima teria tido um relacionamento com a ex-mulher do suspeito. Vamos ouvir isso aí, vamos ver comigo e na volta eu tenho o meu comentário. Vamos lá.
A namorada do rapaz ficou enciumada e meteu o sorvete dele aqui, ó. Ele tá agonizando demais, muito sangue aqui, ó. Ai, coitadinho, ai, que cortou, coitado. Após ser golpeado várias vezes por uma foice e uma faca, Tiago Henrique Miguel, de 29 anos, fica agonizando no chão da estrada de terra, na zona rural de Três Corações. Entre as mulheres que tentam acudir a vítima, estava Ana Caroline e a mãe dela, Dona Ângela. Ainda muito abalada, Ana contou que tinha ido em um culto evangélico no centro de Três Corações na noite anterior. E quando saiu, decidiu ligar para Tiago, que era motorista de aplicativo, para ele fazer uma corrida até a casa dela. Mas quando os dois chegaram no local, foram surpreendidos pelo ex-namorado de Ana, que estava armado com uma foice e uma faca. Ele já veio com a foice, quebrou o vidro e do outro lado ele estava com uma faca na mão que atingiu aqui o peito do Tiago. Nisso eu estava no banco do passageiro, eu puxei ele para o meu lado, mas ele estava preso ao cinto, eu não conseguia sair. Tiago, mesmo sendo atacado pelo autor, conseguiu soltar o cinto, descer do carro e correr até este local. Só que o autor continuou a perseguição. E durante essa corrida, ele continuou a agredir o Tiago, até que a vítima, o motorista do aplicativo, caiu neste local. Aqui a gente percebe que tem muitas marcas de sangue ainda espalhadas aqui por essa estrada de terra. Falou pra mim que ia me matar. Ele veio com a foice pro meu lado e eu levantei a mão, nisso a foice cortou o meu dedo. Só que ele não parou. Ele queria que eu visse ali a brutalidade dele. Quando eu saí correndo, que eu cheguei, aí que eu falei, para, que eu vou chamar a polícia. Ele falou, pode chamar a polícia, eu já matei mesmo. Próximo a BR-381, ele foi visualizado e estava com duas facas na cintura ainda, alegou que não eram as facas do crime. Ainda segundo os militares, o homem não era um criminoso conhecido na cidade. Ele tinha o problema com a namorada dele, que já gerou alguma ocorrência, né, por questão de violência doméstica mesmo. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde falou com a imprensa e disse que estava alcoolizado quando matou o Tiago. Tá bêbado, cheguei, já fiz o que tinha feito, pronto. Ele falava assim, você terminou comigo na sua cabeça, na minha eu não terminei com você. Então se você arrumar um homem, eu vou matar. Ele já me bateu, já quebrou os móveis da minha casa. Ana ainda revela que teve um relacionamento rápido com o Tiago e que mantiveram a amizade após se separarem. Ele era uma pessoa muito boa, a gente ria bastante, a gente conversava, ele falava dos sonhos dele, ele estava tão feliz, tão feliz. Ontem quando a gente veio pelo carro, ele estava rindo tanto, estava tão feliz. Aí quando não é a droga sintética, a maconha, a cocaína, agora é a cachaça, é a bebedeira. Matei mesmo, fazer o quê? Tava bêbado. Eu chamo a sua atenção por causa disso aí. Quando presidente, que o senhor vai colocar ordem nessa casa? Quando? Estou pedindo o senhor com toda a educação. Tenho certeza que o estado inteiro de Minas pensa igual a mim. Deixa eu chamar minha minerada. Vem comigo, Minas Gerais, a melhor tarde do mundo para você. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado a você pela audiência. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Agora todo o estado de Minas Gerais ligadinho aqui conosco e eu já chamo a atenção de vocês para o episódio que está tomando conta dos noticiários. A aeronave de pequeno porte caiu no cruzamento das ruas Minerva e Belmiro Braga, aqui no bairro Caiçara, na capital dos mineiros. Pelo menos 3 pessoas morreram e 3 estão feridas. As imagens dão conta da queda do avião em solo, já destruído, né? Mas nós estamos aqui com a imagem dele subindo, lá em cima, aquela manchinha, depois ele começa a cair e aí a gente consegue perceber a fumaça exatamente no momento seguinte à queda definitiva dele. Eu estou ao vivo com o Pablo Thiago no local do acidente e é ele que vai atualizar para nós. Meu querido Pablo Thiago está ao vivo. Pablo, é com você, por favor. Minas Gerais agora é toda sua. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todo o estado agora ligado no Alterosa Alerta, né? Bom, o acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã. A aeronave decolava, havia acabado de decolar do aeroporto Carlos Prates, né, Stanley? Perdão. E o acidente aconteceu. 4 tripulantes estavam nessa aeronave e eu queria chamar a atenção, Stanley, para a seguinte imagem. A gente tem aqui, olha só, esses fios caídos. Antes do impacto do chão com a aeronave, ela colidiu com aquele poste e veio a cair um pouco mais à frente. Para quem não se lembra, Stanley, essa rua já foi palco de um outro acidente parecido. Praticamente no outro quarteirão, poucos metros desse acidente, em abril,
uma aeronave também caiu aqui, que culminou com a morte de um médico. Então, mais uma tragédia aqui na Rua Minerva, aqui no Caiçara, que deixa os moradores ainda assustados. Um corpo ainda se encontra nos destroços ali da aeronave, aguardando a CENIPA, que vai fazer ainda uma perícia no local. A Polícia Civil já esteve aqui, mas é necessário que esse órgão venha e faça aí a sua perícia. Bom, esse é o cenário aqui na região do Caiçara, moradores, pessoas aqui assustadas, infelizmente uma tragédia com 3 óbitos. E a gente vê, Pablo Thiago está aqui ao vivo comigo, a gente vê que a Polícia Civil já esteve lá, falou conosco o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil já esteve lá e o perito da Polícia Civil que autorizou a saída, a retirada dos corpos que estavam dentro dos carros, mas ainda existe um corpo dentro da aeronave e a competência, a atribuição para poder fazer essa autorização de retirada é da CENIPA, que é o órgão regulador desses episódios aéreos. Pablo, é com você de novo. Stanley, deram entrada hoje no Hospital João 23, no início da manhã, 3 vítimas desse acidente, né, do avião que caiu. São 3 pessoas do sexo masculino com queimaduras de 2º e 3º grau, né? Então receberam atendimento lá no Hospital João 23, então também o estado é muito grave. Pois é, eu falava isso, ainda existe um corpo que está na aeronave ainda, preso no que restou da aeronave. E a autoridade para poder determinar a retirada desse corpo é da CENIPA, é desse órgão que regula a questão aérea aqui no Brasil, sobretudo os acidentes, né? Já saiu a informação de que a aeronave não estava autorizada a fazer táxi aéreo. Né? E nós sabemos que aqui no Brasil, não estou afirmando que é o fato, mas aqui no Brasil muitas pessoas compram seus aviões e depois alugam, que é a característica de um táxi aéreo. Né? Nesse, nós temos a informação de que 3 pessoas estavam de carona, que iam para Ilhéus, para entregar a aeronave lá na Bahia. Foi comprada aqui em BH, estava aqui em BH, estava sendo levada para Ilhéus. 3 pessoas que estavam dentro dessa aeronave. Pablo deu conta de que já foram encaminhados as pessoas para o hospital especializado em queimados aqui em Belo Horizonte. Está aqui a imagem de onde teria batido a aeronave. Só a perícia vai poder identificar o que aconteceu. E nós seguimos com você durante o nosso programa aqui, com mais detalhes sobre esse episódio que chamou a nossa atenção, do Brasil inteiro, obviamente, na manhã dessa segunda-feira aqui na capital dos mineiros. Agora vamos falar de Brumadinho. No sábado, os bombeiros encontraram mais um corpo e a Polícia Civil identificou mais uma vítima dessa tragédia. O corpo encontrado tinha um crachá em nome de Robert Juan Oliveira Teodoro e a identificação foi confirmada por meio de impressões digitais. Olha, há 270 dias, em uma sexta-feira, no dia 25 de janeiro, por volta de 1h37 minutos, a vida acabava para 270 pessoas. Eu me lembro desse dia porque meu querido Juliano, que é o nosso diretor aqui, nosso gerente de jornalismo, enfim, ligou para mim e disse assim: Stanley, aconteceu um episódio pior do que Mariana. Eu disse: Juliano, não é possível. Eu estava de viagem, estava viajando. Eu disse: não é possível. Eu disse: não é possível sim. E nós acabamos assistindo de perto a toda essa tragédia. A cidade de Brumadinho era invadida por 12 milhões de metros cúbicos de lama. 12 milhões. Isso equivale ao volume de quase 5.000 piscinas olímpicas. Imagina isso. Olha essa imagem, meu amigo, minha amiga. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Mas era a confirmação de uma tragédia anunciada. A barragem da mina do Feijão, da companhia Vale, se rompeu. Os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia, inclusive um refeitório, bem na hora do almoço. E parte da comunidade da Vila Ferteco. De lá para cá, na verdade, quase 9 meses depois desse absurdo, o processo se arrasta na justiça. E muitos de vocês podem pensar: mas só tem 9 meses. E Mariana? Não resolveu nada. Acompanhe comigo a reportagem. Muitos corpos podem ter sido arrastados para debaixo dessa lama que está amontoada. É que o acesso a alguns locais de resgate só está sendo possível pelo ar. As buscas são realizadas em 18 pontos diferentes. Alguns animais que não têm condições de serem transportados
brinquedos estão sendo sacrificados no local da tragédia. O Paraupeba se transformou num rio de lama. Vários brinquedos infantis aqui, o que coloca evidente aí que nessa casa havia uma criança morando. Então é quebrando pau, toda aquela barulhada toda. Não tem nem palavra que expresse o sofrimento da gente. Toda hora que eu falo eu choro porque não aguento ver essa situação que nós estamos vivendo aqui não. Há exatos 270 dias, chegou até nossa produção a notícia de que uma barragem havia se rompido em Brumadinho. A nossa equipe se deslocou até o local, mas não nos dávamos conta de que esse fato se tratava de um dos maiores desastres ambientais do mundo. Deus do céu. Oh, meu... Caiu tudo. Vimos de perto a lama, que modificou o cenário. Além de devastar o meio ambiente, o rejeito destruiu centenas de vidas. Estamos aqui exatamente em cima do telhado do antigo galpão. No momento do rompimento, eles estavam trabalhando. Trabalhando na hora do almoço. Foi uma coisa de horror, filme de terror que não dá para esquecer. Quase 9 meses após a tragédia, a nossa equipe retorna a Brumadinho para saber como estão as famílias das vítimas. A nossa primeira visita é na casa da dona Anastácia, que mesmo ainda triste com a perda do filho, nos recebe sorrindo. O filho dela, Cleiton, tinha 29 anos e trabalhava como mecânico de vulcanização na Vale. Emocionada, ela nos conta como foi o dia 25 de janeiro de 2019. Todos os dias eu levantava às 5h30 para olhar se meu filho já tinha acordado. E todos os dias eu arrumava o lanche dele à noite, porque quem trabalhava durante o dia levava o lanche. Aí uns dias que eu ia fazer um misto quente ou um pão com ovo, eu levantava um pouquinho mais cedo e fazia. No dia 25 eu levantei, fui do quarto dele, fritei os ovos, coloquei no pão, enrolei no papel alumínio, coloquei na vasilhinha. Ele saiu nessa porta, eu abri o zíper da mochila, coloquei o lanche dele e ainda fiquei olhando ele saindo no portão, muito arrumadinho, porque eu sempre cuidei muito bem da roupa, do uniforme. Vendo ele sair no portão, saiu e eu fiquei tranquila como de costume, porque a Vale sempre fez questão que o mundo soubesse que, para eles, a segurança em primeiro lugar. Mesmo sem notícias do filho, ela não acreditava que algo de ruim poderia ter acontecido. Meu filho era de academia, fazia trilha de moto, ele andava de bicicleta. Então, eu jamais acreditava que tinha acontecido alguma coisa com meu filho. Eu achava assim, meu filho correu, ele tem um preparo físico excelente, meu filho é muito esperto, ele correu. Quase 10 dias depois da tragédia, ainda sem informações, Anastácia se deu conta da realidade. Eu só fui entender que o meu filho não estava mais vivo 9 dias depois, que eu assisti uma reportagem por completo na televisão, que a lama tinha 15 metros de altura, com velocidade, até na reportagem, falava que a lama tinha de 70 a 80 km, a velocidade chegou a 70 a 80 km, só que depois o bombeiro me relatou que ela chegou a mais de 100 km por hora até na portaria. E aí no dia 4 de março, à noitinha, já devia ser umas 7h30 da noite, o ML me ligou. E aí quando falou que era do ML, aí você sabe, né? É a notícia que você espera, mas que você não está preparado para receber. Agora, só resta conviver com a ausência do filho. Todos os lugares que você vai, você lembra, você dorme e acorda pensando, não tem como, a não ser que você tenha uma amnésia. Não vai ter amnésia nunca, né? Porque mãe, pai, mãe, é o tudo, né? O filho é o tudo. Só quem tem essa ligação, né? O meu, seu, nosso filho, enfim. Vamos ver agora a segunda parte da reportagem da equipe, do Pablo Thiago, Anderson Porto e Geraldo Moreno. A produção foi da minha querida Juliana Dias, a Nayara Gonçalves auxiliou nessa produção, a edição é do Eduardo Alvarez, que é o nosso querido Dudu. Parabéns, Dudu, muito elogiada a sua edição, trabalho feito com muito cuidado, muito esmero. Nossa equipe foi a Brumadinho ver como estão as vítimas da tragédia da Vale. Pai e mãe que tentam seguir em frente, mesmo sem os seus filhos, filhos que seguem sem seus pais, enfim. Eu ouvi uma frase de um senhor
que, entrevistado por uma dessas emissoras de rádio, disse assim, meu filho não morreu não, a Vale enterrou ele vivo. Coloca na tela para mim. O encontro agora é com o senhor Geraldo, pai da analista Juliana Rezende, que deixou 2 filhos de apenas 10 meses. Até então, ela não havia sido encontrada. É uma dor que ela não passa. Ela é uma dor... Dói muito. Dói muito. Hoje eu fico passando aos pedaços. Seu Geraldo ainda tem esperanças de encontrar sua filha. A esperança é encontrar o corpinho da Juliana, porque ela me faz muita falta. A família inteira. Tiago trabalhava há 13 anos na Vale e o desejo de Dona Jacira e seu Inácio era que ele se aposentasse lá. Mas hoje eles querem justiça. Como que existe gente que pode matar 272 pessoas e o que a gente mais pede nesse mundo, que essas pessoas sejam punidas. Porque se a gente faz uma coisa dessa, mata uma pessoa, a gente já vai preso. Agora matar 272 pessoas embolado uma na outra, nem sabe como é que encontrou, nem sabe a situação que estava, é pé para um lado, perna para o outro, eu não entendi isso. E hoje em dia está tudo solto, né, por aí? Kênia perdeu o esposo na tragédia. Sem o corpo do marido para sepultar, ela decidiu lutar pelas outras famílias, vítimas do rompimento. Hoje, ela faz parte de uma associação que defende os direitos dos atingidos. A gente tem a Avabrum, que é a Associação dos Familiares das Vítimas. A gente tem buscado conversar com a Vale, fazendo algumas reivindicações. A gente criou essa associação muito para que a gente possa buscar a construção do memorial. Essa construção para a gente é meio que resgatar um pouco da nossa dignidade, sabe? Assim, o IML, os restos corpóreos estão todos lá. A gente quer trazer tudo para cá. Segundo ela, essa tragédia não foi um acidente. Isso foi um crime doloso. Ela matou, ela sabia que ia matar. Seria muito fácil para a Vale ter tirado o refeitório, ter tirado todo mundo de lá. Há muito tempo. Ela podia ter feito isso. Eu estou aqui no Parque da Cachoeira, juntamente com a Soraya. E aqui foi o local que a nossa equipe chegou primeiro. Cada família aqui tá todo mundo... Não sabe nem o que falar com pai, com mãe, com ninguém. É sobrinho. Acabou com a vida de todo mundo. Acabou, gente. E no exato momento da nossa reportagem, a família estava recolhendo todo o material, o pouco que sobrava, com muito susto, muito medo, ainda sem saber o que poderia, o que iria acontecer nessa hora. A gente nem sabia o que tinha acontecido. Só viu aquele mundo de lama, né? E o pouco que sobrou a gente queria colher ainda, porque a gente não sabia o que viria pela frente. Um ciclo de vida cortado, entendeu? Por uma empresa que hoje você tem que provar para ela que precisa de uma água para você sobreviver. Uma terra, tem que provar que ela estragou toda a sua vida. Isso aqui era a vida do meu cunhado, isso aqui terreno era do meu cunhado, da família. E ele hoje é uma pessoa triste, porque o agricultor não sabe fazer mais nada, não se mexer com a terra. Nós estamos aqui ainda no Parque do Cachoeira, e aqui antigamente seria o leito do Córrego do Feijão. Por todo canto só se via horta, e agora somente imagens de homens e máquinas trabalhando. Nós temos sim esse sentimento de que a gente vai conseguir, né, encontrar essas 19 pessoas que ainda restam e que nós temos essa confiança que o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, essa resposta que a gente está dando para a sociedade, ela vai ser de maneira satisfatória e nós vamos conseguir aí o objetivo. Eu e meu filho, a gente era assim, nós não éramos mãe e filho, nós éramos amigos. Matou 272 pessoas, nem numa guerra se dá baixa em tão pouco tempo igual aconteceu aqui. Não queremos isso mais. Que seja dado um basta aqui, nós estamos sofrendo, mas que nenhuma família venha passar o que nós estamos passando. Enterrou todo mundo vivo. A minha dor grande é isso aí. Além de perder, enterrou vivo. Vou corrigindo aqui, justiça seja feita. Anderson Porto aqui me relatou isso, que o pai terminava a matéria dizendo isso, ou terminava uma parte da entrevista dizendo o seguinte: não foi meu filho que morreu, foi a Vale que matou, enterrou ele vivo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né?
Por que 272 vidas? É porque uma das senhoras entrevistadas diz 272 vidas, porque com toda certeza 2 pessoas que morreram estavam grávidas. Então, sim, 272 vidas, sim. Sim, a lei defende os direitos do feto desde a sua concepção. Então, tá aí, 272 vidas, sim. Eu só queria chamar a atenção, porque a gente discute muito sobre a questão da existência da Vale e das outras mineradoras, mas vamos pegar a Vale. É óbvio que a atividade de mineração é importante, ela é fundamental para o nosso estado. É óbvio que é. É óbvio que nós precisamos que as empresas se estabeleçam aqui no nosso estado. O que nós não podemos permitir, por favor, o que nós podemos permitir é que deputados estaduais, entre pobres, paupérrimos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, alguns deles, e esses canalhas, ao final de 4 anos, saiam milionários dela. Eu não estou mandando indireta para ninguém. Quem estiver se sentindo ofendido, mostre o imposto de renda de antes e mostre o imposto de renda de agora. Porque os deputados federais entram paupérrimos e saem milionários. Alguns senadores entram pobres e saem bilionários. Governadores de estado, que não eram ninguém até pouco tempo atrás, depois ficaram ricos milionários com palestras que fazem. Esses moleques, canalhas, safados, têm a favor deles a sorte de terem no Supremo Tribunal Federal alguns, para não dizer quase praticamente todos, alguns canalhas safados como eles também. Porque na interpretação de lei, fazem com que a vida dessas pessoas aqui valham nada menos do que a lama que está aqui. É isso que eu quero deixar claro. E eu não mando recado, eu não estou pedindo ninguém que fale por mim, não. Eu estou colocando a minha cara aqui para você falar. O que aconteceu foi assassinato. E a notícia ruim não é essa, não. É que outros virão, só não se sabe quando. Porque o Jornal Estado de Minas deu no final de semana que boa parte das represas e barragens de Minas Gerais estão prestes a romper. E nós paramos de falar disso. Há 270 dias atrás, eu firmei um compromisso com você que eu falaria durante todos os dias em homenagem ao número de vítimas que até agora são oficiais. Então, 252 vítimas já foram identificadas e outras 18 pessoas seguem desaparecidas, totalizando 270, hoje segunda-feira. Nós pararíamos hoje, mas a mãe nos alertou, uma senhora nos alertou que tem 2 senhoras que estavam grávidas. Então eu vou atualizar amanhã, vou atualizar quarta em homenagem aos nascituros, aos bebês que iriam nascer e que seriam presidente da nação, seriam descobridor do vírus da AIDS, a cura da AIDS, e que a Vale matou, que fique claro. Precisamos de as mineradoras? Precisamos. Elas são importantes para o nosso estado? São. Mas se nós tivermos legisladores, deputados federais, estaduais, senadores, governadores decentes e honestos, nós teremos empresas decentes e honestas. A diferença está nisso. A diferença está nisso. A Vale é um reflexo da incompetência de quem autoriza ela a trabalhar no nosso estado. E não tem ninguém com a coragem para poder dizer isso. Vou para o intervalo e volto já. Estou de volta para pegar aqueles farelinhos de produto de queimada que estão em todo canto. É impossível deixar uma janela aberta, porque em poucos segundos a casa fica imunda. E como se não bastasse o incômodo por causa da sujeira, a fuligem pode trazer problemas para a saúde. O Pablo Thiago mostra agora os transtornos e ainda como você pode se prevenir desses transtornos aí na tela. O fogo não tem hora e nem local para acontecer. Os incêndios em vegetação em Minas Gerais aumentaram mais de 50%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Na capital, foram 1.261 casos somente este ano. Com o tempo seco e a baixa umidade do ar, Belo Horizonte fica assim, encoberto por essa névoa de fumaça, prejudicando
a nossa respiração. Entraram polícia dentro de casa, muita queimada e assim, necessidade da gente tomar muita água, que eu tô com a minha garrafinha. A gente sente mesmo uma dificuldade de respirar, assim, é bem incômodo. Aumenta sim o número de infecções respiratórias, o número de infecções de pele, partes moles, porque o tempo seco ele acaba ressecando o nosso corpo como um todo. Nós precisamos de cerca de 35 ml de água, de líquido, para cada quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 80 quilos precisa de cerca de 2 litros e 800 ml de líquido, ou cerca de 3 litros de água por dia, para se manter estável. Alexandra é mãe do Matheus e da Juliana. Nesse tempo seco, as janelas de casa têm hora certa para abrir. Mantenho as janelas fechadas, porque se a gente deixar aberto, aqui como venta bastante, né, nessa região, se eu deixar aberto, vem tudo aqui para casa. Vem essa fuligem, o chão da casa fica preto, sabe? A gente tem que acabar passando pano na casa quase todo dia. Todo mundo aqui em casa é muito alérgico. Ela tem rinite, mas ele tem bronquite. Esse ano foi bem difícil, porque eles já tiveram gripados, resfriados, assim, mais de 6 vezes no ano. Principalmente ingerir bastante líquido, manter as vias aéreas hidratadas, manter a pele hidratada, né? E outro aspecto importante, vacinar-se. Né? Então é importante vacinar, porque nessa época do ano circulam alguns vírus e as vias aéreas já irritadas, machucadas, elas se tornam presa fácil para vírus e bactérias. Mas tem previsão de chuva aqui para a região metropolitana, impossibilidade de pancadas de chuva. Vamos esperar, que desde sexta-feira está chovendo, não caiu nada até agora. Agora é o Alterosa agora. Álvaro Damião está no comando, eu vou direto para ele. Cobertura do episódio do avião aí. Álvaro, é contigo, chefão. Daqui eu vou ficando. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Stanley.